Mas eu acho bacana a maneira com que Deus usou para fazer uma transformação na minha vida. Eu tinha muitos amigos, e eu vim do Paraná, aquela cultura do paranaense, de sertanejo. Eu tinha muitos amigos aqui em São Paulo e eles gostavam de rock. E aí o pessoal queria montar uma banda de rock. Eles queriam ser roqueiro. E um dia eles chegaram para mim, e eu sempre fui muito comunicativo, muito alegre. Eles chegaram para mim e disseram assim: João, tem todos os instrumentos prontos para a banda, só não tem baterista. Não, E você é crente, vai lá na igreja, por que você não aprende bateria? E aí você vai ser o baterista da nossa banda. Quer dizer, aprende bateria Na igreja para tocar na banda de rock. Vai vendo a ideia. proposta, hein? E aí eu, na época, imagine, ingênuo, 15 anos de idade, falei, gostei desse negócio, na igreja tem bateria. Cheguei pro pastor, falei, pastor, só que eu não contei toda a história para ele, né? Falei, pastor, eu precisava aprender bateria para mim, eu queria tocar alguma coisa, né? E o pastor falou assim, não, eu até aceito, só que você tá vindo na igreja só de domingo. Para você tocar bateria na igreja, você não pode faltar culto. Olha só. E aí eu comecei a aprender bateria, comprei baqueta e tal, comecei a tocar bateria e o pastor pegou e dizia para mim assim, ó, se não faltar no culto, toca na igreja. Quando eu aprendi a tocar bateria assim, aprendi daquele jeito, né? Aquele tipo assembleiano, né? Vai tu mesmo. E aí eu comecei a tocar. Só que sem que eu soubesse, Deus estava me prendendo ao contexto da igreja, do culto, e aí eu não faltava culto. Quando eu percebi, eu estava abrindo a igreja para tocar mais cedo, antes do culto começar. Olha só. E aí aquela ideia de tocar no rock na foi bandinha. caindo fora, e eu comecei a gostar de tocar na igreja. Até um dia que eu estava numa vigília, e o rapaz que estava pregando, ele tinha dom de profecia, começou a revelar a vida de todo mundo. E eu, muito cético, assim, não tinha experiências espirituais, pensei comigo, isso aí não é de Deus, não. Eu quero fazer um teste, Senhor. Se tu estás usando esse camarada, faz ele falar alguma coisa da minha vida. Pastor Denis, pra que eu falei isso? Imediatamente esse camarada virou pra mim, e eu tinha uma experiência no Paraná que eu fui livre da morte numa colheitadeira de arroz, com 12 Olha aí. anos de idade. Primeira coisa que ele fala, eu estive contigo o dia que te livrei da morte com 12 anos de idade. Pronto. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Só que eu estava numa vigília, num contexto de pessoas que não me conheciam. Certo. E aí ele começou a falar do que Deus ia fazer na minha vida, das promessas, do pastorado, das pregações. E adivinha como que ele termina essa profecia? Como? Para que você saiba que eu sou Deus e falo contigo, hoje eu te tiro de trás daquela bateria Ó, e te coloco atrás de um microfone. meu Deus. Foi a última vez que eu toquei bateria. Meu Deus. Eu nunca mais toquei bateria porque ali nasceu um fogo dentro do meu coração. E aí, posteriormente, aconteceu uma situação que eu cheguei na casa de um amigo e o pai dele estava escutando um DVD de pregação, aquele tempo dos DVDs e tal. Certo. E eu ouvi aquela gritaria e falei, me empresta. Quando ele me emprestou, eu cheguei em casa, assisti aquela mensagem e terminei a mensagem em lágrimas e a voz do Espírito Santo dizendo para mim, é isso que eu quero de você. Meu Deus. Pastor Dani, para encerrar essa parte, foi como virar uma chave. O meu pai chegou a pensar que eu tinha ficado maluco. Porque meu pai trabalhava numa indústria, ele trabalhava à noite, e às vezes ele chegava às 6 horas da manhã em casa do trabalho e eu estava de joelhos, Meu Deus. porque a minha vida mudou radicalmente Isso em com 16 anos de 16 idade. anos de idade. Então Jesus me chamou ali naquela fase, saindo da adolescência para a juventude, e foi através, Deus usou um jovem, um adolescente ímpio que me introduziu para tocar bateria na ideia de que eu ia para a banda dele, só. quando na verdade Deus me trouxe para a igreja de verdade, e hoje João Paulo Cruz está aí, Eita glória. e Deus usou um adolescente que Testemunho. não conhecia.